vamos então iniciar aqui, pessoal, o nosso super revisão TSE. TSE, língua portuguesa, ou simplesmente o português. Muito bem, começamos então, ponto número 1, pessoal, vou colocar assim, acentuação gráfica, é 1.1 no material de vocês. Acentuação gráfica. Professor, o que eu tenho de saber em relação à acentuação gráfica? Quando cai no Sebrasp, na verdade é igual a qualquer banca de concurso. Eles colocam duas ou mais palavras e perguntam se as palavras são acentuadas ou não em razão da mesma regra. Então, a pergunta é essa. Portanto, eu tenho de dominar as regras de acentuação. E existem aqui, pessoal, duas particularidades do Sebrasp. Então, eu quero relembrar com vocês as razões para eu acentuar uma palavra e também quero relembrar com vocês duas particularidades. Claro, e lógico, pessoal, perguntaremos mais coisas, mas são duas coisas bem interessantes no Sebrasp aqui, que uma é bem diferente, a outra até que não. Começa assim, ó. Letra A, proparoxítonas. Aqui, pessoal, proparoxítonas, não há problemas em relação à regra, porque todas são acentuadas. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, ponto final, médico, lâmpada, pessoal, cantaríamos é uma proparoxítona também, Anderson é uma proparoxítona e assim por diante. Agora, letra B, oxítonas, e aqui começa a ficar interessante. São acentuadas as terminadas em A, E, O, em, ens. Então, são acentuadas as terminadas em A, E, O, em, ens. Lembra? A, E, O, em, ens. Com um detalhe. Que detalhe? Vocês só podem considerar que uma palavra é oxítona, só pode ser oxítona, com mais de uma sílaba. Com mais de uma sílaba. Então, para que seja uma oxítona, tem de ter mais de uma sílaba. Jacaré é uma oxítona, são 3 sílabas. Café é uma oxítona, são 2 sílabas. Também é uma oxítona, são 2 sílabas. Parabéns é uma oxítona, são 3 sílabas. Agora, fé, opa, já não é uma oxítona, porque fé possui apenas uma sílaba. E aí eu coloco para vocês letra C. Para o Sebrasp, há, pessoal, monossílabos, a regrinha dos monossílabos tônicos. Ah, professor, mas esta regra não existe na lei oficial. Não interessa a lei oficial, interessa o que a banca cobra. Então aqui, para o Sebrasp, sim, monossílabos tônicos. E é um pouquinho diferente a regra. Oxítonas é A, E, O, em, ens. Monossílabos tônicos é apenas A, E, O. Já farei perguntas aqui, como é que podem cobrar de vocês. Já faço, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar a Dinamarca. Dinamarca são as paroxítonas. Claro, nunca uma observação. A aula no quadro nunca será exatamente igual do teu material. O material ali é uma base para vocês se guiarem, mas aqui a gente sempre vai explorar muito mais. Paroxítonas. Aqui temos um probleminha. Qual? Primeiro probleminha. As paroxítonas, pessoal, acentuadas, são aquelas que elas não terminam em A, E, O, em, ens, A, E, O, em, ens, ou seja, é o contrário da regra das oxítonas, e também eu coloco a M.
Então, eu vou acentuar uma paroxítona que não terminar. A palavra vírus é uma paroxítona que leva acento, pois não termina em A, E, O, em, ens, an. A palavra, por exemplo, pessoal, revólver recebe acento, não termina em A, E, O, em, ens, an. Vírus termina em us, revólver termina em R. A palavra fácil recebe acento, porque não termina em A, E, O, em, ens, an, termina em L. Agora, a palavra bola não pode ser acentuada, embora o timbre seja aberto, bó, porque termina em A. A palavra pessoal, por exemplo, ponte, não recebe acento, porque termina em E. Carro, paroxítona, termina em O, não posso acentuar. Homem, paroxítona, termina em em, não tem acento. Homens, também não. Foram, não posso acentuar, porque é uma paroxítona terminada em AM. Então, só vou acentuar a paroxítona que não terminar. Agora, especial para o Sebrasp, coloquei aqui uma letra E, ou letra E, pronúncia tanto faz. Olha só, existem também as paroxítonas, olha comigo, paroxítonas terminadas em ditongo, paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Professor, mas tu estás colocando aí como uma outra regra? É, exatamente isso. Eu estou colocando letra D, paroxítonas em geral, e a letra E, paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, ou ditongo crescente, pode ser no singular. Pessoal, o que ocorre? Toda paroxítona terminada em ditongo crescente, já vou explicar para vocês, vocês tendem a entender que para o Sebrasp poderá ser uma proparoxítona. Mas eu não posso falar que é simplesmente uma proparoxítona geral, porque há a regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas, como eu falei para vocês, árvore, médico, lâmpada. Então, os estudiosos tiveram de tirar o nome simplesmente proparoxítona. E aí eles colocaram uma especificação. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser proparoxítonas. Cada um chamou de um jeito, cada estudioso. Alguns chamam de proparoxítonas aparentes, outros de proparoxítonas relativas, outros de proparoxítonas eventuais, outros de proparoxítonas ocasionais, outros de proparoxítonas acidentais. O Sebrasp nunca deu um nome específico, ele vai cobrar de vocês isso. Eu vou chamar de aparentes, tá? Aparentes. Mas qual é a função dessa especificação? Aparentes, ocasionais, acidentais? Mostrar que não é uma proparoxítona tradicional. Essa é a questão. Professor, diga, dá exemplos. Calma. Já vamos colocar exemplos aqui. Pessoal, vamos colocar as demais regras, vamos unir tudo e aí eu já vou mostrar para vocês. Ou melhor, eu posso parar aqui e já comentar com vocês, tá? Para que não haja dúvidas. Vamos aqui fazer alguns comentários, depois a gente faz as questões do livro. Pessoal, primeiro comentário. Se a banca vier e perguntar se a palavra pé recebe acento pela mesma regra de café. Segundo, pessoal, se a banca vier e perguntar se a palavra médico recebe acento pela mesma regra da palavra média. Terceiro comentário, pessoal, se a banca vier e perguntar se a palavra fácil recebe acento pela mesma regra da palavra média. E ponto número 4, se a banca vier e perguntar se a palavra sério recebe acento pela mesma regra da palavra média. Olha só, eu tenho 4 pares aqui. Pé e café, médico e média, fácil e média, sério e média. Quantos pares vocês acham
Quantos pares devem receber acento pela mesma regra? Quantos pares devem receber acento pela mesma regra? Quantos pares, pé e café, médico e média, fácil e média, sério e média. Quantos pares devem receber acento pela mesma regra? Claro que eu estou entrando na polêmica de propósito aqui, né? Tem muita coisa polêmica aqui que a gente já vai esclarecer. E aí? Sem medo, só nós estamos aqui. Já temos algumas respostas, beleza. Maravilha. Vamos lá? Ó, então já temos ali duas respostas. O que a banca falará, professor, de pé e café? A banca falará, pessoal, que são palavras acentuadas devido a regras diferentes. Por quê? Uma coisa, para a banca, é o monossílabo tônico. A outra coisa, para a banca, é a oxítona. Lembra? É oxítona quando houver mais de uma sílaba. Então, elas não caem na mesma regra. Ok? Depois, médico e média. Essa aqui que é interessante, ó. A palavra médico, ela é obrigatoriamente uma proparoxítona. É uma proparoxítona tradicional. A palavra média, eu posso ter a palavra média como paroxítona terminada em ditongo crescente, o I é semivogal e o A é vogal, média, ou eu posso ter a palavra média como uma proparoxítona aparente. Olha aqui a diferença. Ó, na anterior, pessoal, tem última, penúltima. Aqui eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Então, pode ser paroxítona terminada em ditongo crescente ou pode ser proparoxítona aparente. Beleza. E para fins de prova, nunca uma proparoxítona real como médico será acentuada pela mesma regra da palavra pessoal média, que é no máximo uma proparoxítona aparente. Tá? Então não pode. Fácil e média. Aqui é outra polêmica, né? Até pode haver uma banca ou outra que dê a mesma regra, mas o Sebrasp não vai dar. A palavra fácil é como se fosse aqui, ó, uma proparoxítona tradicional. Eu vou acentuar, pois não termina em A e O em enzoano. Então seria a letra D aqui na minha descrição. E média já vimos. Média tem, pessoal, no mínimo duas classificações. Paroxítona terminada em ditongo crescente ou proparoxítona aparente. Então a banca não dá a mesma regra, quando uma paroxítona terminar em ditongo crescente de outra paroxítona qualquer. São regras distintas. Sério e média. Aqui, pessoal, tudo bem. Porque eu posso falar que a palavra sério é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, sério, ou eu posso falar que é uma proparoxítona aparente. A mesma coisa, como já vimos, média. Paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona aparente. Certo? Então, agora sim, vocês têm a mesma regra. Muito bem, muito bem, muito bem. Entenderam ali? Ó, na prova do TRF, em um dos TRFs, melhor dizendo, o Sebrasp colocou uma palavra, e a palavra foi exatamente essa, a palavra memória, e eles fizeram uma afirmação até ousada. Falaram assim, ó, a palavra memória recebe acento por duas regras distintas de acentuação. Ó, a palavra memória recebe acento, e falaram exatamente isso, devido, né, ou por duas regras distintas. Isso chamou muito a atenção, pessoal, quando apareceu. A palavra memória
recebe acento, né? Duas regras distintas. E qual foi o gabarito? O gabarito foi, pessoal, certo. Certo? Exatamente isso. O Sebrasp falou em duas regras distintas e colocou o gabarito como certo. Por quê? Porque eles interpretaram, e está tudo bem, pessoal, como uma paroxítona terminada em ditongo crescente, como se fosse uma regra, e proparoxítona aparente. Eu sei que dá muita confusão, a gente poderia, vamos nos aprofundar? Não vamos. Para eles e acabou o assunto. Tá bem? Então, quando uma paroxítona terminar em ditongo crescente, poderá ser uma proparoxítona aparente, e para o Sebrasp são regras distintas. Está tudo bem. E aí entraríamos numa discussão filosófica, são e deu, tá? Então, tá aí, pessoal, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Certo? Primeira parte. Alguma dúvida aqui em relação a essa primeira parte? Porque essa primeira parte que tem aqueles casos mais... os casos particulares, né, da oxítona do monossílabo botânico, embora muitas bancas já digam que são diferentes, ok, pessoal? E essa aqui também, né, duas regras distintas, a gente nunca viu exatamente uma banca cobrar assim, Sebrasp cobrou. Ok? Foi? Tudo bem ali? Tal, Bibiana, Fabrício, Rosana, Jane, Luana, Márcio, foi tudo bem? Tudo bem, eu me confundi em fácil e média. Considerei tudo como... Isso, mas, Rosana, existem bancas que consideram tudo como paroxítona, tá? Não é me confundir, não é assim, ó, é uma questão de visão da banca mesmo. Então, essa banca não, essa banca ela não deixa as paroxítonas que terminam em ditongo crescente na mesma regra das demais. É uma questão da banca mesmo, uma particularidade da banca. Tá bem? Pessoal, agora continua comigo. O que acontece? Na acentuação gráfica, é mais ou menos assim. Ó. Aqui nós teríamos o que os gramáticos chamam de regras gerais. Proparoxítonas, oxítonas, monossílabos e paroxítonas aparentes ou terminadas em ditongo crescente ou proparoxítonas aparentes. Beleza. E existem casos especiais. Então, é mais ou menos assim que eu vou falar agora para vocês, claro, continuando, né? Continuando, casos especiais. A, B, C, D, E, F. Olha aqui, pessoal. Hiatus, hiatus e U. Galera, o que nós temos aqui em relação aos hiatos e U? Primeiro, o que é o hiato? Né? Hiato é a separação entre duas vogais. Eu separei duas vogais, eu tenho, maravilha, um hiato. Para eu acentuar os hiatos e U, existem três pré-requisitos que têm de ser cumpridos simultaneamente. Hiatos e U, para receberem acento, formarem sílabas sós ou com S antes tem de vir vogal diferente e, por fim, não seguidos de NH. Então, professor, tem de ser os três? Tem de ser os três. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar algumas palavrinhas, pessoal. Coloco a palavra sair, coloco a palavra saída, coloco a palavra juiz, coloco a palavra juízes, coloco a palavra faísca, coloco a palavra rainha. O que ocorre aqui? Pessoal, quando eu tenho tais palavras, todas palavras colocadas formam um hiato. Está muito baixo ou eu subo um pouquinho?
Pegou? Ó, pessoal, eu tenho então sair, separei e hiato. Saída, separei e hiato. Juiz, separei e hiato. Não é juiz, não é saída, é saída, juiz. Eu tenho, pessoal, juízes, separei e hiato. Faísca, separei e hiato. E eu tenho rainha. Muito bem. Então, no momento em que eu separo, é um hiato. Isso foi. Agora, para eu acentuar o hiato, eu tenho de preencher 3 pré-requisitos. A questão é essa. Sair, eu já não consigo acentuar porque o primeiro já não foi, formar sílaba sol com S. Saída, eu consigo. O I está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Juiz, eu não consigo. Por quê? Porque o I está formando sílaba com Z. Juízes, no plural, aí dá, porque o I está sozinho, antes vem vogal diferente, o I é diferente do U, claro, e depois não vem NH. Acentuei. Faísca, senhor, não dá, calma, calma. Olha aqui, primeiro pré-requisito, formar sílaba só ou com S. Com S, está valendo. Antes vier vogal diferente, vem o A que é diferente, e não seguidos de NH, beleza. Rainha, rainha, pessoal, opa, opa, opa. Na palavra rainha, depois vem NH. Se depois vem NH, eu já não posso acentuar. Tá ali, ó. Então, rainha, eu já não posso acentuar, porque depois vem NH. Beleza, pessoal, excelente. Assim também é com o U. Olha aqui, ó. Se eu coloco para vocês o nome próprio Raul, se eu coloco para vocês, por exemplo, pessoal, saúde. Ó, se eu coloco para vocês, por exemplo, baú, é a mesma lógica. Mesma lógica. No nome Raul, eu tenho hiato. Em saúde, eu tenho hiato, não é saúde. Em baú, eu tenho hiato, não é baú. Na palavra Raul, embora seja hiato, eu não acentuo porque forma a sílaba com L. Saúde, U está sozinho, antes vem vogal diferente, depois não vem NH. Baú, U está sozinho, antes vem vogal diferente, depois não vem NH. Então vou acentuar. Muito bem. Já, daqui a pouco, já perguntaremos, já mostraremos as regras, as comparações ali que vocês têm no livro, tá? Depois, pessoal, nós temos ditongos tônicos abertos. Os ditongos tônicos abertos no português são 3. El, oi, ei. Mas houve uma mudança meio sem lógica, né? Mas vamos lá. Agora eu só posso acentuar os ditongos tônicos abertos em posição de oxítona. Quando falamos em posição de oxítona, pessoal, em posição de oxítona, lembra, eles têm de estar no final da palavra. Então, é por isso, pegando um exemplo só, a diferença entre o herói, vamos pegar mais exemplos, tá? Heróico, herói, heróico, a palavra que mais cai ainda é a palavra ideia e a palavra, pessoal, anéis. Qual é a diferença? É justamente a posição da sílaba tônica que nós temos aqui em herói, heróico, ideia e anéis. Observa, na palavra herói, a sílaba tônica é a última, oi, que eu vou colocar. No heróico, embora seja a sílaba tônica, não é a última, perdeu o acento. Ideia não é a última, perdeu o acento. Anéis é a última, mantive o acento. Então aí está a regrinha dos ditongos tônicos abertos. E por fim, pessoal, nós temos
o acento diferencial. Acento diferencial. O acento diferencial, chamado de obrigatório, ele permaneceu em 4 casos. Ele permaneceu em 4 casos. Por com acento, diferencial de por sem acento. Nós temos, pessoal, pode com acento, diferencial de pode sem acento. Por com acento é sempre que for o verbo, vou pôr o livro aqui, colocar. Por sem acento é a preposição. Então, pôr o verbo com acento. Pode com acento é sempre que for o passado. Pode é o presente. Está aqui. Ok? Agora, também temos, pessoal, e é bom relembrar, como é que funciona a pessoa ele, como é que funciona a pessoa eles no verbo ter, ele tem, eles têm, e seus respectivos derivados, ele retém, eles retêm. E por fim, pessoal, no verbo vir, ele, eles. Observa comigo. Ele vem, eles vêm, e na forma derivada, ele provém e eles provêm. Relembrando, pessoal, o funcionamento. Olha só, me ajuda aqui. Monossílabos tônicos. São acentuados os terminados em A e O. Então, monossílabo tônico é A e O. Fé, mês, pé, pó, só, três, né? Ok. O tem não haveria acento é o monossílabo tônico em. Monossílabo tônico em não recebe acento. Tudo bem? É só A e O, beleza. Mas aqui, pessoal, eu vou realmente utilizar o acento diferencial de plural. Eles têm, eles vêm. Então, não é porque é um monossílabo tônico, é um acento diferencial. Porém, na forma derivada eu tenho um problema, porque eu tenho mais de uma sílaba. E aí aprendemos, não faz muito tempo, que as oxítonas são acentuadas as oxítonas terminadas em A e O em ens. E para ser uma oxítona, tem de ter mais de uma sílaba. O problema é que retém e provém tem mais de uma sílaba. Mas, o que os gramáticos fizeram? Quando for singular, é acento agudo, regra geral das oxítonas, como alguém, armazém, refém. E quando for plural, eu diferencio. Eles retêm. Mesma coisa aqui, ó. Ele provém, singular, e eles provém. Cai no Sebrasp muito mais a questão relacionada ao sujeito. Então, o Sebrasp, quando cobra sujeito. A questão da acentuação em relação a sujeito. Então, quando o sujeito for singular, na forma primitiva, a pessoa não tem acento. Só no plural. Eles têm, eles vêm. Quando for uma forma derivada, as duas recebem acento. O sujeito singular é agudo. O sujeito plural é circunflexo. Então, de novo, no Sebrasp cai muito mais a questão relacionada ao sujeito. Pessoal, vamos a algumas perguntas ali. André, consegue colocar na tela para nós? Consegue? Então, tá ali, ó. São acentuadas pela mesma regra, sim ou não?